Muito bom dia a todos, a todas, vocês que participam do Web4. A gente está aqui em um dos grupos dessa conferência. É muito importante que vocês falem e falem muito, contem a experiência de vocês, que traduzam para os demais as inquietações, as angústias, porque é esse saber que vai dar força, que vai dar consistência, conteúdo a essa desconferência. Nós estamos discutindo as conexões globais e o poder local. Qual é a relação que se estabelece entre esses dois conceitos, que perpassam vários outros dentro desse universo aí da blogosfera, da comunicação digital. E especificamente a gente está preocupado com 3 pontos: a democracia, a participação, que poderia ou que é possível na prática do jornalismo cidadão, esse jornalismo que é feito de forma abnegada, às vezes até heróica, porque tem gente colocando a vida em risco, feito de forma autoral, colaborativa, por blogueiros do interior. Aqui do meu lado está o Emerson Damasceno. O Emerson Damasceno é uma referência no mercado de análise de mídia. Ele é advogado de formação, mas ele tem a trajetória dele muito centrada no ativismo político e também no atendimento, né, de demandas corporativas na área de mídias digitais. É até complicado explicar o que é o Emerson Damasceno, mas ele mesmo não sabe. Mas assim, algo que diz muito do perfil dele e da capacidade de trabalho dele é que ele é o autor, o criador, o fundador, o realizador do Desencontro, que é um encontro que já tem um nome nacional e agora vai começar a migrar por outros. Começou em Fortaleza e vai começar a migrar por outros estados. Isso também é autoria, isso também é comunicação. E eu acho que a gente vai falar um pouco, cada um falar um pouco da sua experiência. E eu vou começar com o Emerson. Vamos tentar falar cada um, nós dois aqui, 5 minutos. Vocês falam 5 segundos. De forma que a gente aproveite o máximo possível a sabedoria de cada um. Muito obrigado por terem escolhido essa oficina. E eu acho que a gente já pode tocar o barco. Sim. Participou de uma mesa sobre jornalismo. Bem, bom dia para todo mundo. Agradeço por estar aqui convidado do Web4. Eu acho que o próprio Web4 já é um evento que ele é emblemático para mostrar como as mídias sociais estão dando um contorno diferenciado para a realidade política e social da gente. É tanto que incomoda, entendeu? O próprio Web4 incomodou alguns setores isso. Se você analisar, eu não curto muito o nome, eu já tinha falado isso com o Perdigão, encontros de blogueiros progressistas e tal. Não curto encontros de blogueiros, mas enfim, ele efetivamente incomoda. Quando a gente fala em jornalismo, quando a gente vai falar sobre que as mídias sociais elas influenciam no dia a dia das pessoas, e aqui a gente vai falar no contexto local, mas não dá pra gente deixar de analisar o contexto global, principalmente. A gente sabe que os mesmos problemas que nós temos com a mídia tradicional, a gente está tendo também, já está começando a ver, de certa forma, nas mídias sociais. Então o jornalismo hoje, a gente sabe que ele não é feito só por efetivamente jornalistas mesmo. São pessoas que estão aqui hoje, que vão sair aqui na rua, vão identificar algum problema e vão documentar. Então o jornalismo hoje, eu acho que já passa por uma questão bem diferente de como você está fazendo isso. Não dá para fugir da questão global, por quê? A gente utiliza principalmente redes sociais. A gente utiliza hoje principalmente Facebook, Twitter, algumas redes de compartilhamento de vídeo como o YouTube, algumas redes de compartilhamento de fotos. Algumas pessoas ainda usam o Orkut, né? Ainda está lá, existe. E tem gente que curte mesmo. E são todas redes que são efetivamente estrangeiras. É uma questão que um dia vai ter que ser enfrentada também. A gente não tem redes sociais nacionais de uso em larga escala como nós temos. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, nas eleições legislativas de 2010,
Twitter e Facebook e Foursquare utilizaram vários tipos de incentivo para que os eleitores fossem às ruas. Mas a gente tem que ter um cuidado, uma preocupação que essas grandes corporações, que são, elas daqui a mais tempo e pouco tempo até, elas vão estar controlando as comunicações como a gente se preocupava, que antigamente só tinha um grande grupo ou um grande meio de comunicação, que era a televisão principalmente. Então, para se falar sobre a questão do problema local, da questão do jornalismo e tudo, de como a gente está conseguindo mudar situações locais, políticas locais, a gente tem que analisar também o contexto global. Vai passar por questão da legislação, sopa, pipa, foram tentativas de domar a internet. Não vamos nos enganar achando que a internet, o que ela tem de maravilhoso, ela não tem de temido, não. Ela é temida diariamente por grandes corporações, ela é temida diariamente por grandes governos, ela é temida por grandes estados. Então, esse problema global, macro, ele tá refletindo no microcosmo. Obviamente que no interior, como isso aí o Perdigão vai falar bem melhor sobre a questão de blogueiros que são ameaçados, que são mortos e tudo. Aqui no estado do Ceará a gente tem alguns casos disso também. Acho que talvez a mudança seja bem maior, mas a gente deve se preocupar porque a revolução que houve é fenomenal, tá? A gente está vivendo uma revolução. A gente tinha a televisão como um grande emissor e um rebanho enorme, que era a população de país e tudo, que iam para onde aquele órgão emissor único, praticamente voz oficial do país todo, isso não só no Brasil, mas principalmente aqui, mandava que a gente fosse. Agora não, a gente tem como efetivamente questionar tudo isso. Eu acho louvável a questão de se fazer no Web4 desconferência, porque efetivamente, cara, eu falo isso até mesmo nesse encontro eu falei, quem está no painel palestrando e tudo, ele está ali por uma contingência. No dia seguinte, ou naquele mesmo dia, as pessoas que estão na plateia, elas podem ter uma produção de um conteúdo tão fantástico que vai estar todo mundo querendo ouvir, entendeu? Então a magia da internet é essa, você está aqui produzindo conteúdo, cada um é a sua própria rede de televisão, sua própria grande cadeia, e pode reverberar para bilhões de pessoas fácil. Então acho que é interessante que o pessoal começasse a discutir, falar. Eu vou fazer aqui os meus 5 minutos. Câmera 1. Bom, gente, daqui a pouco vai estar aqui com a gente, está tentando chegar aqui porque teve um problema particular, o Alex Santana. O Alex Santana é um cara muito bacana de Iguatu. Ele veio morar por uma circunstância lá, uma contingência de família. A mulher dele passou no concurso, ele veio morar forçosamente em Iguatu, ele é do Recife. Quando ele chegou em Iguatu, ele não tinha trabalho, ele vai contar essa história. E ele se inseriu na sociedade e no mercado, abrindo um blog. E esse blog cresceu e virou um site. E esse site virou o melhor site da região e uma referência no Ceará. Depois o site dele abrigou uma rádio. E essa rádio hoje é a rádio mais ouvida na região e uma referência, um case nacional também. E agora ele já está experimentando uma TV embarcada ali também na mesma plataforma, no mesmo site. Chama Iguatu. Então ele vai contar essa história muito melhor do que eu, mas eu quero dizer que somos nós que vamos mover o mundo, ou que não estamos movendo o mundo nessa nova ordem mundial da comunicação pós-massiva. O Emerson lembrava que aquela comunicação analógica e massiva, não é que ela acabou, mas ela fica a observar o nascimento e o desenvolvimento de uma comunicação pós-massiva, digital, que se fundamenta na autoria. As pessoas podem se expressar livremente, ela se baseia na colaboração. As pessoas podem se conectar e não só se conectar, mas se ajudar e ajudar um terceiro, um quarto e um quinto desconhecido que também precisa de informação, de expressão e de diálogo. São essas conexões novas que estabelecem
uma nova relação ou novas relações econômicas, políticas, sociais, etc., que geram a inteligência coletiva. São conceitos novos, eu não vou ficar aqui teorizando, porque vocês não precisam disso. Vocês já fazem isso todo dia, quando vocês, de alguma maneira, atuam nas redes sociais. Ontem me fizeram uma entrevista, era a TV do Bom Jardim. Uma galera de um bairro esquecido e estigmatizado pela mídia tradicional, analógica, daquela comunicação massiva, daquela comunicação de massa. Eles criaram um canal de TV, um canal de expressão, não só para dizerem o que eles estão fazendo e quem eles são, mas, sobretudo, a leitura que eles têm do que os outros estão fazendo e do que os outros são, certo? Esse exemplo da TV é só para dizer que qualquer pessoa pode, através, por exemplo, de um blog, ser um excelente instrumento de comunicação, efetivamente comunicação social, nas cidades e nos recantos mais remotos, isolados, pobres e esquecidos do nosso território brasileiro. Qualquer pessoa, evidentemente que se você tiver uma banda larga, se você tiver algumas condições tecnológicas mais favoráveis, você pode até ousar fazer mais coisas, mas mesmo nos lugares onde a banda ainda é muito ruim, onde você paga muito caro, mesmo assim ainda é possível ter. É importante que se tenha e que se criem mais blogs, embora eu ache mais importante que a preocupação em melhorar a qualidade do conteúdo desses blogs, mas é muito importante porque são esses blogs que estão ocupando um lugar deixado, um lugar produzido pela mídia excludente da capital. As cidades do interior do país, de uma maneira geral, e elas não são poucas, são mais de 5.500, elas só aparecem na grande mídia quando há tragédia natural, quando há uma grande violência, um escândalo político, se é que essa história, se essa narrativa, essa notícia não vai atrapalhar o interesse do dono da mídia tradicional. Mas as pessoas das cidades do interior que fazem o Brasil, e quando eu digo fazem o Brasil, eu estou me lembrando das pessoas que elegeram o Lula e que elegeram a Dilma. Essas pessoas, elas têm uma história para contar, elas têm uma sabedoria, elas têm uma energia, têm um capital social para difundir, para multiplicar. Essas cidades, esses territórios têm belezas que nunca foram vistas, têm potenciais econômicos que nunca foram explorados, porque nunca foram conhecidos. Então eu faço essa pequena fala para estimular que vocês compartilhem com os outros, com a gente aqui, um pouco da sabedoria que vocês trazem. Provavelmente lá de Osasco vem uma história, de Juazeiro vem outra, aqui da capital vem outra. Alguém pode ter uma visão particular porque é de um bairro rico da cidade, mas alguém pode ter uma visão muito interessante também porque estuda, porque mora em Novo Oriente, para ir para a escola viaja 1 hora de ida e 1 hora de volta, como é o caso do blogueiro Ângelo, que está aqui na minha frente, certo? Que tem apenas 15 anos. Tem apenas 15 anos. 15 anos. E está mudando a história do lugar dele a partir da decisão de que resolveu mudar a sua própria história. Ele não aceita ser telespectador ou só telespectador, ele não aceita ser só leitor, ele não aceita ser só consumidor, certo? Ele quer para ele um novo papel, e eu digo a vocês, como jornalista, um papel que nós jornalistas nunca assumimos, porque sempre fomos, de maneira geral, reprodutores dos interesses da empresa de comunicação, da grande mídia e da lógica da capital, que é uma lógica excludente. Então eu faço essa fala tentando estimular que vocês contem as experiências, falem das inquietações de vocês e no final, havendo tempo aqui, eu e o Emerson, a gente faz uma fala final. Alguém quer secretariar? Ou eu posso também secretariar, não tem problema.
eu fiquei... Atenção, gente, eu ou o Ederson, se a gente achar que está se estendendo mais do que é necessário, nós vamos cortar. Dá um toque. Ok? Eu fiquei muito sensibilizado com o que o Perdigão colocou, porque o Perdigão vem da grande mídia, né? Ele é de uma TV que replica o conteúdo da quarta TV do mundo, enfim. Eu fiquei sensibilizado porque eu trabalhei no Banco do Brasil, Perdigão, e eu tive a oportunidade de, na minha vida, conhecer cidades de interior, quando eu trabalhei. E foi um período que eu enriqueci muitíssimo, não apenas intelectualmente falando, mas em termos de ser gente. A capacidade que as pessoas simples do interior têm de produzir, de sensibilidade, foi algo que me tocou profundamente. Eu sou uma pessoa da capital, sou um cara extremamente urbano, mas eu fiquei muito surpreso com o que eu vi acontecer no interior. E ontem eu tive talvez um dos momentos mais importantes do evento, quando eu conheci aqui garotos de 16 anos, a exemplo do Ângelo, de uma escola de Crateús, chamada Mano... Pronto, olha, e uma das meninas lá, Micaele, ela dizendo pra mim que já tinha participado esse ano de 10 eventos nessa área. Veja a importância de uma garota de 16 anos, do interior do estado do Ceará. Pô, isso por si só eu acho fundamental. Então eu quero crer que eventos como esse, eles permitem uma coisa que, a meu ver, é muito importante: nivelam a gente. O Goldfarb me contou uma coisa muito interessante. Um garoto da Rocinha, de 12 anos, interagindo com o governador do estado do Rio de Janeiro. Veja como... Novas mídias digitais, softwares e portais nos transportam para além das fronteiras sociais. São estradas virtuais, são as linhas do progresso, retrocesso, eu confesso, não dá mais. Novos tempos vamos ver, muito mais podemos ser. Banda larga para todos é o que todos querem ter. É o novo amanhecer, é o ápice do progresso, do sucesso econômico, pode crer. Megas e megabytes de informação transformam em giga o destino da nação. Megas e megabytes de informação